Às vezes eu me pego no seguinte dilema: será que eu vivo em uma realidade paralela, diferentemente de alguns brasileiros? Ou melhor, eu e alguns brasileiros, em sua grande maioria, vivemos em uma realidade totalmente diferente da de outros. Porque às vezes não dá para acreditar que tem gente que ainda acredita naquele famoso conto do vigário. Às vezes eu fico sem acreditar que a verdade está estampada na tua cara e mesmo assim a gente mostrando provas, tu lendo provas, tu vendo provas, lendo notícias, está sendo mostrado em noticiários e mesmo assim tu continua a acreditar em verdades. Será que somente eu e alguma parcela, uma boa parte da parcela da população brasileira conseguem enxergar que, de fato, o nosso atual governo simplesmente é um dos piores governos que já existiu na história deste país? Ou será que a gente está enxergando demais e aqueles que são, como eu posso dizer, cegos, não conseguem enxergar o que de fato é a realidade? Porque o que tem gente que é babona de político, que por mais que a verdade esteja escancarada, cuspida na cara dele, continua ainda acreditando que não, mas o governo é o melhor governo e é o que é mais preocupado para com o pobre. Esse governo é o que mais se preocupa com o pobre. Meu Deus, realmente é inacreditável. Olha só esse vídeo aqui que eu vou te mostrar. Será possível que isso ainda não é algo que mostra para você de uma vez por todas que esse governo, na verdade, é um desgoverno, está simplesmente destruindo o Brasil mais uma vez. Estamos com índices piores do que na época em que aconteceu um dos piores momentos, não só do Brasil, mas do mundo. E o governo, na atual gestão, sem nenhum absurdo catastrófico, pandêmico acontecendo, conseguindo afundar o país em contas públicas. Veja esse vídeo aqui e tire suas próprias conclusões. Não é só minha fala que está aqui para mostrar-lhe, mas muitas outras pessoas e algumas redes de veículos de imprensa que ainda trazem alguns fatos. Cauti, a dívida bruta superou aí pela primeira vez o pico que foi registrado na pandemia, que era de 1,17 trilhão de reais, e saiu esse resultado aqui das contas do governo do mês de abril, que é o pior para esse mês desde 2020, quando tivemos aí a pandemia. Explica pra gente o que ajuda, né, a justificar esses números. Nada, não justifica nada, não tem nenhuma explicação lógica para ter números tão ruins, a não ser o governo. Né? Estamos tendo uma situação das contas do governo, ou seja, aquilo que o governo toma do seu salário, toma dos seus gastos, porque tem imposto também no pãozinho que você compra, todos os impostos que tiram de você não são suficientes para pagar os gastos, as despesas, os salários faraônicos, as viagens para as pirâmides do casal presidencial, as mordomias, os jatinhos da FAB utilizados para ver jogos de futebol. Então, não é suficiente o tanto de impostos que tiram de você para financiar essa vida
nababesca que eles estão vivendo lá em Brasília. Isso tudo cria um rombo nas contas públicas que está sendo pior desde a pandemia, só que não temos a pandemia, temos o Lula hoje, e isso acaba piorando a dívida do governo. A dívida do governo, para a gente ter uma ideia, é como se você trabalhasse sempre no cheque especial, sempre endividado, e tudo aquilo que você ganha ao longo de um ano, 80% ou 76% mais ou menos, se é dívida que você tem com o banco. Com o governo não é muito diferente, 76% é dívida do PIB, tudo aquilo que é produzido ao longo do ano no Brasil, e o governo tem que pagar juros sobre essa dívida que tiram dinheiro da saúde, da educação, da infraestrutura, por isso que a estrada onde você vai é esburacada, por isso que o SUS não funciona, e isso são as contas públicas brasileiras no governo Lula. Só para terminar, Paula, um governo que teve uma herança bendita do governo passado, que mesmo com a pandemia deixou as contas públicas no azul. No primeiro mês que chegou no governo, em 2023, já começou a debandada em direção do abismo fiscal que temos no Brasil, e já muita gente começa a falar em crise da dívida brasileira. Até a própria ministra Simone Tebet está começando a alertar: vamos direto para um muro, vamos bater contra o muro, teremos problemas sérios com a nossa dívida pública, mas no governo, evidentemente, estão pensando que no Brasil está tudo bem, temos certeza jurídica. E ainda tem gente que, vendo isso, ainda diz assim, ainda tem a cara de pau de dizer assim: mas a nossa economia subiu, a nossa economia atual é uma das melhores economias do mundo. Como? Me fala. De onde tu tira dados de que a economia do Brasil teve aí uma melhoria? Me explica como. Depois de tu ouvir tudo isso daqui, nesse vídeo, me explica como a gente está tendo crescimento econômico. A gente está conseguindo bater um recorde de déficit financeiro em tempos de pandemia. Está pior, financeiramente falando, do que quando aconteceu uma pandemia. E ainda tem gente que abre a boca para dizer e para defender um governo. E olha que eu não sou aqui um cara que defende nenhum tipo de governo, não. Mas, porra, não tem nem como comparar o governo passado com esse governo atual, não. Não tem comparativo. Impossível. Não tem como. Porque por mais que teve toda aquela situação catastrófica em nível nacional, conseguimos fechar ainda com contas no azul, no positivo. E atualmente, que não vem acontecendo muitas situações catastróficas, que só veio acontecer agora recente no Rio Grande do Sul, que serviu para mostrar que esse desgoverno não ajuda em nada. Porque se não fosse a população nacional para estar ajudando o Rio Grande do Sul, lá a situação estaria muito pior. E mesmo assim, com tudo que está acontecendo, mostrando a ineficácia do governo, mostrando os rombos que está tendo financeiramente falando do governo, ainda tem gente que abre a boca para defender porcaria de governo e de político. Enquanto a população brasileira não parar de babar político e perceber e entender que político é simplesmente o teu funcionário, este país vai continuar sendo uma merda. Não vai mudar nunca para melhor. Político é o teu funcionário e trabalha para você. O seu dever é cobrar e não babar político e dizer que está tudo bem, porque não está. Quando faltar remédio, quando faltar atendimento médico, quando faltar escolas, depois não vai reclamar, se não mudar.
Até o próximo vídeo.